A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, um bom dia. Aqui quem fala é o pastor Miqueias e quero compartilhar uma mensagem de Deus para a sua vida. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos olhar e nós vamos ver na palavra de Deus que Deus ele dá uma exortação para a gente, que ele fala assim: não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas como é que eu me encho do Espírito Santo, pastor Miqueias? E eu quero trazer 3 coisas que todos nós necessitamos para a gente ser cheio do Espírito Santo. A primeira coisa chama-se a oração. Amados e queridos irmãos, a oração é fundamental para a igreja. A oração é fundamental para o crente. Em um certo seminário teológico que eu vi, um palestrante ele argumentou e falou que não era mais necessário a oração porque Cristo já tinha feito a obra. E verdadeiramente, Cristo ele fez a obra. Só que todavia, Jesus ele falou assim: na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Antes, ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente necessitamos de orar. E à medida que nós oramos, mais a gente se enchemos do Espírito Santo. Cada vez mais que a gente se aproximamos de Deus, Deus ele se aproxima de nós. Cada passo que eu dou para Deus, Deus dá um passo para mim. Cada passo que você dá para Deus, Deus também dá um passo para você. A segunda coisa é o estudo da palavra. A palavra de Deus é fonte de vida para nós. Por ela nós conhecemos ao Senhor nosso Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, ele vem trazendo vivificação. Como o salmista fala no Salmo 19, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus ela é fonte de vida para a igreja. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não valorizam mais a palavra. Só que por intermédio da palavra é que nós conseguimos se encher do Espírito Santo. E eu te mostro isso biblicamente. Se não tiver a ministração, como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Veja bem, eu vou trazer um exemplo, vou trazer uma analogia. Aquelas 10 virgens representam a igreja. 5 loucas e 5 prudentes. Quando Jesus ele fala no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. E Jesus ele fala assim que elas tinham uma palavra. Qual era essa palavra, pastor Miqueias? Uma palavra de orientação que elas deveriam levar azeite em reserva. Então eu estou trazendo uma ilustração para a gente poder entender. A palavra fora pregada e anunciada para aquelas virgens. 5 delas acatou e 5 delas não acatou. A palavra de Deus, ela faz com que a gente se enchemos do Espírito do Senhor. A terceira e última coisa chama-se ter uma vida consagrada. Viver uma vida de consagração a Deus. Uma pessoa que tem uma vida consagrada é uma pessoa que se dedica a Deus. Uma pessoa que ele se dedica a Deus é uma pessoa que ela não se embriaga, ela não se embebeda, com vinho, mas ela se enche do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus, uma vida totalmente devotada a Deus. Pessoas que se disporam e tiveram uma vida consagrada foram homens e mulheres cheios da presença de Deus. Veja bem, Moisés ele foi um homem consagrado e foi cheio da presença de Deus. Josué seguiu o mesmo exemplo de Moisés, teve uma vida consagrada. Deus derramou o Espírito dele sobre a vida de Josué. José, ele tinha uma vida consagrada e ele era um homem cheio da presença de Deus. Daniel, a Bíblia fala da seguinte maneira que o rei chega e fala: em ti há um Espírito excelente. O rei Beltesazar fala assim: ouvi que em ti há o Espírito dos deuses. Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos que compreender e entender que quando nós temos uma vida consagrada a Deus, uma vida totalmente devotada a Deus, nós somos ser cheios do Espírito. E o que falta para nós é nós sermos cheios do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito é permanecer diante da presença de Deus. Ser cheio do Espírito é frutificar os frutos do Espírito, é andar nos frutos do Espírito. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos guardar esta mensagem de reflexão. Vamos colocar em prática isso a qual o Espírito Santo de Deus está se revelando para nós.
Nosso alvo não é terreno, nosso alvo é espiritual. Vamos manter uma vida constante diante da presença do Senhor. Amém, meus amados e queridos irmãos? Esta é a mensagem ao qual o Espírito Santo de Deus se revelou para você nesse dia de hoje. Eu quero aqui falar para você, se você gostou desse conteúdo, se você recebeu de Deus, eu convido a você estar compartilhando este conteúdo para que vidas venham a ser alcançadas, e a você estar nos acompanhando em nossas redes sociais, nosso canal Pastor Miqueias Cordeiro, nosso Instagram Pastor Miqueias Cordeiro, e aqui na nossa página Pastor Miqueias Cordeiro, Ministério Testemunhando Milagres. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai continuar edificando a sua vida. Não é por causa de mim, mas é por causa dele. Sou simplesmente um instrumento na mão do Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe sua casa, abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha um ótimo dia.